Olá pessoal, é Oswaldo Shimoda que fala. O assunto que eu vou falar é: família não é um mero agrupamento de pessoas. Muitas pessoas acreditam que família é um mero agrupamento de pessoas onde estão todos juntos, por acaso, aleatoriamente. Na verdade, família é um grupo de espíritos ligados por laços kármicos, ou seja, dívidas contraídas em outras vidas e que estão juntos para repararem os erros por meio da reconciliação. Certa ocasião, um paciente me perguntou por que ele se dava bem com todo mundo, mas com a sua família era uma exceção, ou seja, era um inferno, um barril de pólvoras, e ele tinha muitos conflitos, né? E discutia e brigava muito com seus familiares, né? Então eu lhe respondi citando a frase do Chico Xavier. O Chico Xavier dizia que é nas famílias onde costumam se reunir os desafetos do passado, ou seja, inimigos de outras vidas e que hoje vêm como os nossos familiares, como pai, mãe, tio, tia, avô, avó e assim por diante, né? Na TRE, a terapia regressiva evolutiva, a terapia do mentor espiritual, quando o mentor espiritual do paciente autoriza, ou seja, ele revela algo das vidas passadas do paciente, é comum o paciente ficar sabendo por que ele tem um relacionamento conflituoso com seus familiares. É o caso, né, de um paciente de 38 anos solteiro que me procurou porque ele queria saber por que ele tinha um relacionamento tão conflituoso, né, com seu pai. Ou seja, desde criança ele discutia, brigava muito, né, com seu pai. Bom, esse paciente, né, ele era engenheiro, trabalhava numa empresa, até que um dia o pai o chamou para trabalhar com ele, né, na empresa aí do pai, né? Ele aceitou prontamente o convite, até porque o pai estava com câncer, né? Só que no decorrer do tempo, né, ele percebeu que estava infeliz, que não estava gostando, né, daquilo que ele fazia, né, do que ele trabalhava na empresa do pai, né? Então ele queria sair, né, da empresa do pai, mas ele se sentia mal em ter que deixar o pai na mão, né, já que o pai então estava com câncer. Na verdade, ele se sentia preso, né, ao pai, e ele percebeu que o pai também se sentia dessa forma, porque o pai queria ajudá-lo financeira, né, e profissionalmente. Bom, após esse paciente passar por 5 sessões de regressão de memória, na sexta e última sessão, ele me relatou que estava vendo uma cena de uma vida passada. Ele estava vendo uma casa de pedra de uma época muito antiga, numa zona rural, né, no sul da Itália, e dentro dessa casa ele viu 2 pessoas discutindo, brigando. Eram pai e filho, né? E esse paciente identificou, né, nesta vida passada, o pai como sendo o seu pai da vida atual. E ele era esse filho, né?
E então o seu pai discutia, gritando, brigando com ele, porque ele queria ser um padre franciscano, e o pai discordava, ele não concordava, né, com isso. Na verdade, o pai queria que ele, como filho único, né, trabalhasse com o pai e que ganhassem dinheiro juntos, mas o paciente não concordava com o pai. Ele queria, na verdade, era ajudar as pessoas como padre franciscano, né? Então, eram brigas constantes, os dois viviam discutindo, brigando, até que um dia o paciente resolveu sair de casa, né? Então, em seguida, ele se viu com uma roupa franciscana, né? Trabalhando numa comunidade pobre, e ele também ajudava, além dos necessitados dessa comunidade, ele ajudava também as crianças, né, dando aula. E ele estava muito feliz, né, nessa comunidade, trabalhando como padre franciscano, né? Até que ele acabou se envolvendo com uma mulher dessa comunidade, né, que ele identificou, né, essa mulher como sendo a sua mãe aqui da vida atual, né? Bom, o pai ficou sabendo, né, desse envolvimento amoroso e acabou o denunciando para os dirigentes franciscanos, né? E, obviamente, o paciente ficou com muita raiva, né? Que queria, inclusive, até matar o pai por sentir-se, né, traído, né, pelo pai, né? Bom, ele e essa mulher, né, acabaram sendo expulsos dessa comunidade, né? E ele acabou morando, né, na rua e morreu, né, de fome como mendigo, né? Isso é importante esclarecer aqui, gente. Na entrevista de avaliação, esse paciente havia me dito, né, que ele tinha muito medo de ficar pobre, né, e morrer de fome. Então, esse temor aqui na vida presente se justificava, ou seja, nessa vida passada, né, ele morreu de fome, né, como indigente. Então, o trauma da forma como ele morreu nessa vida passada estava reverberando aqui na vida presente, né, com esse temor, né, de ficar pobre, né, e acabar morrendo de fome, como aconteceu com ele nessa vida passada. Bom, os pais ficaram sabendo, né, que ele havia morrido, né, de fome como indigente, e ficaram com muito remorso, né? Bom, após a sua morte, ele acabou parando, né, no umbral, ou seja, nas trevas, né? E ele ficou lá por muito tempo, até que um dia ele resolveu pedir ajuda, pedir socorro, né, para os seres amparadores de luz, e esses seres o atenderam prontamente, né, e o resgataram, né, das trevas e o levaram então para uma colônia espiritual. Bom, esse paciente, né, em seguida, ele me disse que estava vendo aqui no consultório o seu mentor espiritual, né, que lhe disse que ele havia mostrado essa vida passada para o paciente para que ele entendesse, né, o porquê desse relacionamento conflituoso, né, que ele tinha hoje com seu pai, né. Ele esclareceu ao paciente, né, que o seu pai e ele vieram na vida atual para se reconciliarem, né? Por isso, eles vieram novamente como pai e filho, né? E o seu mentor lhe disse também que explica
o porquê ele e o pai, né, têm uma necessidade muito grande de um querer ajudar o outro profissional, né, e financeiramente. Bom, por último, o seu mentor lhe revelou que o seu ciclo kármico com o pai já estava terminando, né? E que após esse término, aí sim o paciente iria ter a sua própria independência profissional e financeira, né? Por isso, ele pediu paciência e fé, né, para o paciente. Bom, gente, se você gostou desse vídeo, eu peço que você compartilhe e comente, ok? Um grande abraço.